Boa noite, ao vivo. É Dia Nacional da Imprensa. Estamos ao vivo. Boa noite. Oi, J. Santos. Tudo bom, meu querido? Hoje é Dia Nacional da Imprensa. Estou aqui em pé um pouquinho para falar. Tirar aqui a câmera. Deixa eu ver se ela está aqui. Ver se, como é que eu conserto essa câmera, meu Deus do céu. Opa! Aqui. Esperar um pouquinho só, Jota. Ver se entra mais alguém. Senão eu começo a falar. Como é que você tá, meu querido? E de chuva aí? Se preparar pra chuva, viu? Todo mundo aqui se preparar. Salvador, Bahia. Gente, me apresentando. Cristiane. Oi, Angelina. Tô dizendo, hoje é o dia. Oi, Eleuze, meu amor. Deixa eu me apresentar, né? Cristiane de Salvador, Bahia. Gente, hoje é o Dia Nacional da Imprensa. Então, vamos lá? Falar do Dia Nacional da Imprensa. Meu amor, que saudade de você. A gente está sem tempo, né, de conversar. Fora da live, é claro, né? Mas tá, a vida da gente tá a sua, a minha, tá um corre-corre. Oi, irmão Gleison, tudo bom? Quanto tempo? Bem-vindo. Hoje é Dia Nacional da Imprensa. Como eu tenho tempo contado, para não ter que fazer duas, né? Vou tentar não fazer. Ô, Adenilton, boa noite. Bem-vindo. Todos vocês bem-vindos. Bom, o Dia da Imprensa. Dia Nacional da Imprensa. Gente, deixa eu falar aqui. Tá muito perto da câmera? Não, né? Tá bom, né? Tá bom pra vocês? Tá bom pra você? Ai, tem que rir, viu? Pra não chorar. Boa noite a todos vocês. Vamos lá? Dia Nacional da Imprensa. Roberto, meu assessor, quem me dera. Ai, Roberto, um dia eu vou poder pagar você para ser realmente meu assessor, viu? Boa noite, meu amor. Eu tô dizendo, vou começar porque o meu tempo é contado, né? Eu não quero fazer duas lives. Quero ver se eu consigo fazer uma. Bom, vamos falar Dia Nacional da Imprensa. O Dia da Imprensa no Brasil, gente, é comemorado... Oi, Pompeu. É comemorado dia 1º de junho. É data que iniciou a circulação... A circulação do jornal Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa. No entanto, até 1999, o Dia da Imprensa era comemorado em 10 de setembro. Pois em 1808, nesse mesmo dia ocorreu a primeira circulação do jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Gente, a imprensa é fundamental na sociedade. Todos nós sabemos disso, né? Que a imprensa é fundamental na sociedade. Sendo que, por meio dela, são transmitidas as principais informações,
e notícias do mundo todo. Os meios de comunicação, como internet, televisão, rádio, jornais, revistas, são exemplos de representação. Oi, Ananda. Beijo. São exemplos de representação da imprensa. Esses meios, gente, eu sempre digo, devem, esses meios, vamos lá, devem ser pautados pela ética, verdade, imparcialidade. Oh, meu amor, ver você, Ananda, é sempre um prazer, né? E fatos. Oi, daí, José. Opa, quanta gente que não aparecia, apareceu. Beijo pra vocês. Dia Nacional da Imprensa que eu tô falando. Vou voltar essa frase. Gente, esses meios, né, jornalísticos, esses meios de imprensa deveriam ser pautados pela ética, verdade, imparcialidade e fatos bem fundamentados. Deveriam, não só deveriam como deve, mas na minha opinião não são hoje, mas deveriam, deve ser pautados pela ética, verdade, imparcialidade e fatos bem fundamentados, seja pela internet, televisão, rádio, jornais, revistas, todos que representam a imprensa, ok? Oi, Genivaldo, Arnaldo, boa noite a vocês, obrigado pela presença. Não saiam, fico aí, Dia Nacional da Imprensa, vocês precisam ver meu artigo. A liberdade de imprensa deve existir em todas as nações democráticas. Me parece que nosso país é uma nação democrática. É? Me parece que sim. Deveria. Pelo menos dizem que nosso país é uma nação democrática. Obrigado pelo coração. Então, ela tem um papel muito importante, né? E muitas vezes acaba não apenas informando, mas também denunciando, transformando e revolucionando. Gente, alguns exemplos que eu vou dar aqui. Você se lembra, as denúncias ocorridas nos últimos anos, Hauser, nos últimos anos, podemos citar casos de corrupção, que foi denunciado pela imprensa, estelionato, lembram? Peculato, associação criminosa, tráfico de influência, entre outros. Papel da imprensa, né? Bom, a imprensa possui extrema influência sobre o público. Boa noite, Arnaldo. Prazer ter você aqui. Por isso também, gente, a imprensa é conhecida, sabe como? Entre aspas, o quarto poder. A imprensa é o quarto poder. É conhecida como quarto poder. Sério. Que faz referência aos três poderes. Mas é conhecido como quarto poder mesmo. Que faz referência aos três poderes. Que são executivo, legislativo e judiciário. Na época da ditadura militar, por exemplo, sofria constante censura. Sofria só na época da ditadura? Fica a pergunta no ar. Eu que estou voltando a perguntar. Nesse caso de autocensura, podemos citar jornais impressos que não publicam determinadas notícias, né, para não prejudicar grupos. Oi, Vera. Boa noite. Grupos econômicos ou
políticos que se voltariam contra o periódico. Bom, tem o dia 3 de maio, né, que já foi comemorado, que é o Dia Internacional de Liberdade de Imprensa. Mas hoje é o Dia da Imprensa Nacional. Oi, Lúcia. Oi, Vera. Boa noite, meus amores. Boa noite a todos vocês. Bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui. Não saiam. Esperem para saber tudo sobre o Dia da Imprensa. Hoje é o Dia Nacional da Imprensa. No Brasil, o Dia da Imprensa se comemorava até 1999, no dia 10 de setembro, por ser a primeira data que circulava, né, o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, em 1808, no período da corte. Em 1999, certo? A comemoração do Dia da Imprensa passou a ser comemorado no dia de hoje, 1º de junho. Stefano. 1º de junho, porque foi a data que começou a circular, Marine, começou a circular, certo? O jornal Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa. Este periódico, né, iniciou suas publicações em 1808, mas era um jornal clandestino e começou a circular cerca de 3 meses antes. Assim, em 1999, foi oficialmente reconhecido esse fato, que é fato, aí é fato. Não é fake, é fato. Não, eu não gosto dessa palavra fake, que eu não sou americana. Não é mentira, é fato. E a Lei 9.831, de 13 de setembro de 1999, definiu a mudança do Dia da Imprensa para o dia 1º de junho. Ok, garotos, crianças que estão aí, meus amores? Que eu já não sou mais criança, eu já tô velha. Não tô nada, eu tô ótima. Oi, Júlia. Gente, boa noite a todos vocês. Hoje é o Dia Nacional da Imprensa, né? Então eu vou falar da imprensa. Agora sou eu. O que eu vou falar aqui, uma coisa que não sou eu que escolhi. Mas vou falar do meu artigo, 2 artigos separados, um pouquinho, que eu fiz sobre o Dia da Imprensa. Espero que vocês gostem. Então, assista, fiquem aí comigo, ao vivo e a cores. Podem escrever o que quiser, viu? Podem botar sugestão. Aqui nessa live, a imprensa não tem censura, é livre. Só não pode xingar. Oi, Tatá, a distribuidora. Por favor, só Colinas. Só não pode me xingar, que xingada eu já tô sendo demais. Só porque não sou petista. Eu tô sendo xingada de tudo que é nome. Mas pode xingar, xingue mesmo. Ótimo, que eu fico printando, bloqueando, denunciando, depois, dependendo do xingamento ou do queixa, e abre um processo para ganhar din-din. Já que eu não tô ganhando nada. Tatá quer me Tatá Distribuidoras quer me patrocinar. Vamos lá. Dia Nacional da Imprensa. Gente, olha só. Todo ano escolhiam, né, 15 jornalistas mais admirados do Brasil. Mas ficou mesmo cravado, até agora, 2024, os 15, porque tem as votações e tal, né? Os 15 jornalistas mais admirados do Brasil. E em primeiro lugar, sempre
quando ele estava no ar, que Deus o tenha hoje, eu também o admiro. Não perdia o jornal, nem ele no jornal, nem ele na rádio. E todo ano ele ganhava, em primeiro lugar. Jornalista maravilhoso que era Ricardo Boechat. Nossa, sempre era eleito o melhor jornalista. Não tem nenhum até hoje igual a ele, Ricardo Boechat. Né? Maravilhoso. Ele tinha um jornalismo ético, muito bom, sabe? O programa dele era uma vitória, né? Eu sempre gostei. Ele tinha talento, que era indiscutível. Que jornalista, né? E infelizmente, né, nós perdemos um grande jornalista. Eu não perdia o jornal dele, nem o... Como é que se diz? Nem o programa de rádio. Né? Então eu vou dar a lista dos 15 jornalistas. Não foi eu que escolhi, não, viu, gente? Os 15 jornalistas que são considerados mais admirados no Brasil. Que em primeiro lugar, eu já falei, tá? Ricardo Boechat, que Deus o tenha. Né? Que Deus o tenha. Aí tem Caco Barcelos, Eliane Brum, William Vac, Hélio Gaspari, Sandra Nemberg, Arnaldo Jabor, José Simão, Mônica Bergamo, Dora Kremer, House Cello. Cadê? Dora Kremer, Eduardo Brandão, Fernando Mitre, Miriam Leitão e William Bonner. Esses 15, tá aí. São os mais admirados do Brasil. Ok? Eu admirava muito Boechat, aí agora tudo que está falando aqui é minha opinião, sou eu que estou dizendo. Oi, Zé Zari, boa noite. Eu gostava de Paulo Francis. Nossa, eu era criança e gostava assim mesmo, Paulo Francis. E a frase dele, né, a chamada do programa dele que dizia assim: ó, Schopenhauer. Eu amava isso, né? Paulo Francis. Eu gostava muito também de Paulo Souto, baiano. Fala dos baianos, Paulo Souto. Paulo Souto foi governador da Bahia, mas antes sempre foi radialista. Que homem ético, que radialista maravilhoso, Paulo Souto. Eu admiro muito. Raimundo Varela, aqueles tapa na mesa famosos de Raimundo Varela aqui na Bahia. Ninguém esquece, que Deus o tenha também. Felizmente os bons se foram. E um que foi até Roberto que achou, que eu assistia todos os dias desde criança. A chamada do programa dele na rádio, não tinha TV, era rádio. Meu pai botava todo dia, eu me lembro. E a chamada era a seguinte: ele tinha uma voz. Eu tenho uma voz grave, né? Eu tenho uma voz grave. Mas ele tinha uma voz assim, um vozeirão. E a chamada dele era a seguinte: oi, Lauro, boa noite. A chamada dele era, não sei se alguém se lembra aí, era lobo não come lobo. Ele começava assim o programa. Eu achava maravilhoso, né? Lobo não come lobo. Homem não come homem. Chamada dele. O nome dele era Edmo Zarif. Edmo Zarif. Eu gostava muito, viu? E eu quero dizer a vocês o seguinte, que às vezes
Até tirar o óculos. Nós temos que... a imprensa é uma coisa hoje que falam do tempo da ditadura, mas hoje, não sei se... eu acho que tá pior. Tá pior, viu? Não é tapioca não, viu? É está pior, está pior que o tempo da ditadura no Brasil. E estamos numa democracia, na minha opinião. Então, o que eu quero dizer a vocês, na minha opinião, que às vezes a gente, nós, o não, pelo menos para mim, que nós damos às vezes ao mundo, é o sim que nós damos à nossa vida, viu? Se liguem nessa frase que é minha. Então, o não, que às vezes, né, damos ao mundo, pode ser o sim que nós damos para a nossa vida. Olha, sério. Agora vai lá, é meu artigo, vou sentar para falar. Falar assim, grave de perfil. Eu não sei gravar de perfil. Eu vou tentar. Grave de perfil. Não, eu vou gravar com... Comecei a gravar, gente. Ai, mas é fantástico, né? O Dia Nacional da Imprensa. Eu acho o seguinte. Quem pediu para entrar aí? Não. House, eu não falo inglês. Nossa, pede para entrar, não sei para quê. Gente, eu fiz um artigo aqui, mas antes de ler esse... Não, eu vou ler logo esse. Não. Vou ler um pequeno. Não. Gente, eu tô com tempo ainda. Eu acho que o Brasil precisa discutir a função da imprensa. Eu acho. Porque eu acho que a imprensa parece que perdeu a função. É um tema de falta de educação no país, que é um risco, né? A liberdade de imprensa, a falta de educação, né? Então, eu acho que a liberdade de imprensa, né? Que foi instituída pela ONU, liberdade de imprensa, para destacar o trabalho dos jornalistas e de outros profissionais de comunicação, tem que ser revisto, porque a falta de uma educação sobre a função da imprensa no Brasil representa um dos principais riscos à liberdade da imprensa. Vocês não concordam? Quem concorda comigo? As pessoas precisam discutir e entender qual é a função da imprensa. Por que o WhatsApp não funciona como imprensa? É uma pergunta. Por que a notícia que sua amiga manda não é imprensa? Qual a diferença entre a notícia que sua amiga manda de um veículo ou de um jornalista que tem uma formação e um compromisso ético? As pessoas não sabem hoje discutir isso. Não sabem. Infelizmente, as pessoas não sabem. Estou falando do Brasil, imprensa no Brasil. Hoje é o Dia Nacional da Imprensa, né? O desprestígio hoje
dos veículos e a desinformação, e pior, e a polarização, são fatores que agridem a liberdade da imprensa, de imprensa, no Brasil, no mundo também. Mas eu estou falando do Brasil. Essa polarização agride terrivelmente a liberdade da imprensa aqui no Brasil. Outra coisa, que é custear os gastos, por exemplo, de uma defesa judicial em processos que envolvem o exercício da manifestação de pensamento e da expressão. Então, se um jornalista, de repente, um jornalista, como aconteceu com Alexandre Garcia, em liberdade de opinião na CNN, se ele expressa, se ele manifesta a expressão dele e o pensamento dele, vem processo judicial e dá demissão. É liberdade de expressão que nós temos no Brasil? Eu pergunto. A desinformação é outro problema grave, né? E eu mesmo não tenho prestígio dos veículos de imprensa. Existe um desprestígio nos veículos de imprensa. Isso é um fator importante. A imprensa foi chamada uma vez de quarto poder. E hoje em dia tem pouca relevância. Para mim mesmo tem. Principalmente para os jovens. Pela desinformação. A imprensa, que era chamada de quarto poder, hoje não tem a relevância, principalmente para os mais jovens. Por quê? Pelo desprestígio e pela desinformação, que é um problema muito grave na imprensa no Brasil hoje. Bom, é a minha opinião, viu? Outro fator é essa questão com essa questão de desinformação e a polarização. Um negócio aqui. Oi, peraí. Peraí, gente. Opa. E a polarização, né? Com uma guinada, né? Mais à direita, mais à esquerda, de diversos países, que antes tinham uma relevância muito grande na liderança dos nossos valores, desses valores democráticos. Tinha. No Brasil, esses riscos, acrescidos de um conhecimento muito fraco, muito pobre, que as pessoas têm sobre o que é imprensa. Me desculpe, é a minha opinião. O que é imprensa? Qual é a função dela? Qual é a relevância da imprensa para o Estado democrático? E o que é a imprensa por fazer para a gente hoje? O que é a imprensa por fazer para a gente? Gente, isso é muito grave. No Brasil, não tem uma cultura de imprensa. Não tem. O país não tem uma discussão muito grande sobre liberdade de expressão ou sobre a função da imprensa, né? Eu acho que no meio dessa polarização e essa guinada, né, à direita de diversos governos, o Brasil ainda sofre porque não tem histórico. Não tem. Por causa dessa polarização e a guinada para o governo da imprensa.
Então, não tem histórico. As pessoas não tiveram uma informação mais consolidada sobre o que seria a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Não tem. Porque como o Roberto falou para mim hoje, a gente conversando sobre isso, o repórter, ele não tem a liberdade de expressão, ele não tem a liberdade de imprensa, ele tem que dizer o que a emissora manda. E se ele não disser, ele é demitido. Né? Então, estudando sobre a imprensa brasileira, eu percebi que a censura chegou no Brasil antes da imprensa. Então, a censura à imprensa foi objeto de uma norma anterior à própria imprensa. A imprensa chegou ao Brasil com a vinda da família real. Antes foram editados atos que cerceavam a liberdade de imprimir, a liberdade de impressão. Né? O Brasil tem uma tradição de cerceamento, né, da liberdade de expressão. Você jogar luz a atos das autoridades é sempre uma coisa que elas não gostam. É sempre uma coisa que elas não gostam. Então elas preferem fazer algo que todo mundo fique vendo para que os discursos delas possam servir de satisfação geral e não ter uma visão crítica sobre o que eles fazem. E a imprensa era que deveria dar essa visão crítica. Vocês estão entendendo? Não sei se a live vai dar para falar. Vocês estão entendendo? Então, se terminar a live eu volto, viu? Porque eu preciso terminar isso para vocês entenderem. Hoje é o Dia Nacional da Imprensa e nós sofremos isso. Nós estamos passando isso no Brasil e, como eu disse, esse cerceamento veio antes da imprensa. Veio antes com a família real. Porque nós temos que nos lembrar que fomos sempre colônia de Portugal e vivemos por falta de, eu não sei, até de amor próprio, de nacionalidade, de patriotismo, com esse ranço escravagista, esse ranço colonizador, como se nós fôssemos quintais de outros países, e não somos. E não somos. Gente, eu tô falando por mim aí, viu? Não é nota de ninguém, não, pelo amor de Deus. Se eu não tô falando nada que alguém possa me processar. Mas temos isso. Nós temos esse ranço colonizado de que somos... Nossa, gente, tá caindo uma tempestade. A gente tá molhando aqui. Vamos levantar um pouquinho. Então nós temos isso. Nós temos esse ranço impregnado na gente do cerceamento, que veio antes da imprensa, trazida pela família real. Nós não temos esse senso de liberdade. Nós somos livres. Um país livre, um país democrata, um país laico. Nossa, nós temos tudo de bom. Um país miscigenado, mas vivemos parecendo que somos escravos ainda e colonizados. Gente, pelo amor de Deus. Enfim, precisamos de educação. Precisamos de educação. As pessoas precisam discutir, precisam entender qual é a função da imprensa. Por que o WhatsApp não funciona como imprensa, como eu falei? Por que a notícia de sua amiga que manda não é?
imprensa. Por quê? Qual a diferença entre a notícia que sua amiga manda de um veículo ou de um jornalista que tem formação e comprometimento ético? Estou falando de um jornalista que tem formação e comprometimento ético. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem porque as pessoas nem sabem e precisam discutir isso. A conversa está um pouco mais na rua, né? Mas ainda está muito mal colocada. Precisa de um esclarecimento. É difícil. É difícil. A gente, sei lá, e fechar, eu volto, vocês voltam também. Porque é bom vocês saberem. Não sei se vocês estão gostando. Às vezes parece chato, mas é muito importante o que eu estou dizendo. Sobre o que está acontecendo no Brasil. É difícil, porque as pessoas tentam importar modelos que não são feitos para o Brasil. Não são. Os brasileiros têm que pensar e discutir o que seria o ideal. É claro que no Brasil, com mais de 210 milhões de habitantes, é muito difícil ter um denominador comum. Eu sei que é difícil. Mas é necessário que uma discussão tivesse marcadores que fossem mais senso comum, que as pessoas concordassem. Eu acho um absurdo que toda vez que a gente fala em liberdade de expressão, as pessoas já vêm perguntar quais são os limites da liberdade de expressão. O que vale ser perguntado é se a liberdade de expressão comporta limites e quais são os limites que ela comporta eventualmente. Essa que deveria ser a pergunta. Hoje, no Dia Nacional de Imprensa. Eu acho que essa que deveria ser a pergunta. Gente, se a live cair, eu volto para terminar. Né? Mas eu acho que vai dar tempo de eu terminar. Eu não sei, eu acho. Vamos lá. Boa noite, Cristina, que eu não falei Fernando. João, Rejane, Massinha. Boa noite a todos vocês. Bom, vamos lá. O que eu falei aí, para mim a resposta é muito clara. Muito clara. Roberto, você está na live? Eu nem vi você se manifestar, mas o assunto aqui, se você se manifestasse e prestasse bem atenção, é um assunto que dá para pegar fogo no Brasil. Para mim a resposta é muito clara. Se uma sociedade define que algumas coisas, alguns comportamentos são criminosos, a liberdade de expressão que configura um crime não é de fato uma liberdade de expressão. Então, discursos misóginos, racistas, não podem ocorrer, por exemplo. Oi, Iranilton. Entendeu? Pois é. Por exemplo, né? Por exemplo, o que eu falei. Se uma sociedade como a nossa sociedade está definindo que algumas coisas, que alguns comportamentos são criminosos, né? A liberdade de expressão que a liberdade, ô Empório, que a liberdade hoje no Dia Nacional de Imprensa, que a liberdade configura um crime, não é de fato, não é liberdade de expressão. Então, discursos
misóginos e racistas não podem ocorrer, por exemplo. Desde o embate de Elon Musk, desde o debate, do embate de Elon Musk e Alexandre de Moraes, o governo voltou a discutir a regulação de plataformas digitais. Como é que eu avalio essa tentativa, né, de regular as plataformas digitais? É algo que agride, vocês acham que é algo que agride a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa? O que é que vocês acham? Alguém aí pode me responder? Vocês acham que agride? Gente, vocês estão na live ou não estão? Eu nem sei. O que é que vocês acham? Escrevam aí, dê sua opinião. Aqui a live tem liberdade de expressão. Então, a minha opinião sobre esse assunto mudou. Há 7 anos, eu era extremamente contrária a qualquer tipo de regulação. Fui mudando o meu pensamento depois de ver certas coisas acontecendo. Certas coisas acontecendo. A regulação das redes sociais, Elon Musk. Eu tô falando de você. Claro que não é você, né? Pelo amor de Deus, deve ser algum picareta, né? Deixa eu falar. Por isso que eu tô falando que eu mudei de pensamento. A regulação das redes sociais vai ter que ocorrer, sim. Tem que ocorrer. Mas o Brasil já tem diversos instrumentos que poderiam barrar alguns crimes que acontecem pelas redes sociais. Eu acho. Entendeu? Há muita dúvida se a gente deve pensar numa regulamentação sobre o conteúdo, ou seja, o que pode ou não ser dito, ou sobre a estrutura da internet. Essa talvez seja uma regulamentação mais interessante do que uma para regular o conteúdo. Eu acho isso. Eu acho, porque a internet é um meio de imprensa. Então eu acho que, como há muita dúvida no que se deve pensar na regulamentação sobre o conteúdo, ou seja, o que pode e o que não pode ser dito, ou sobre a estrutura da internet, essa talvez seja uma regulamentação mais interessante do que uma para regular o conteúdo. Ok? A live vai fechar e eu vou voltar. Gente, vocês voltam. Viu, Roberto? Não vai dar tempo, mas eu vou terminar. Vocês voltam, que eu estou falando Dia Nacional da Imprensa. E nossa imprensa, a imprensa era o quarto poder e deixou de ser. Devido ao quê? A desinformação, a polarização e o controle do governo, tendência governamental da imprensa, seja de direita, de esquerda, de centro, sei. Quem seja o governante. Isso é um absurdo. Então eu vou fechar essa live e volto para dizer o seguinte. Existe, aí vocês ficam pensando aí, e voltam se quiserem para me dizer. Existe uma fórmula de barrar a desinformação
e o discurso de ódio sem prejudicar a liberdade de expressão? Existe uma fórmula? Vão pensando aí. Se existe uma fórmula de barrar a desinformação na internet e na imprensa em geral, o discurso de ódio e a desinformação sem prejudicar a liberdade de expressão, existe uma fórmula? Me digam vocês. Eu vou fechar e volto e espero que vocês tenham uma resposta para me dar. Tá bom? Espero vocês de volta. É minutos, é só eu fechar e abrir de novo, porque o tempo, infelizmente, é contado. Tá bom? Volto falando de Dia Nacional da Imprensa, parte 2. E deixei a pergunta aí no ar. Vocês pensem se existe uma fórmula de barrar a desinformação e o discurso de ódio sem prejudicar a liberdade de expressão da imprensa e nossa. Tá bom? Fica a pergunta aí no ar. Espera aí que eu já volto, gente. É vapt-vupt.